Você quer saber qual o principal documento que o perito médico do INSS vai analisar para conceder o seu benefício? Então fica comigo nesse vídeo até o final. Meu nome é Letícia, eu sou advogada e aqui nesse canal você vai receber toda semana um conteúdo novo sobre direito previdenciário. Nesse vídeo você vai descobrir que existem alguns documentos médicos que podem garantir o resultado positivo da sua perícia no INSS. Então vamos descobrir comigo quais são eles? Mas antes, se você já é inscrito no nosso canal, deixa a sua curtida aqui para o YouTube levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, então já se inscreva agora para você não perder nenhuma novidade que a gente posta aqui toda semana. Antes de tudo, você precisa saber que não é a doença que vai garantir o seu benefício no INSS, mas sim a incapacidade que essa doença está gerando. Eu já dei esse exemplo num vídeo que eu postei antes, mas eu vou falar de novo para você entender. Eu mesma tenho miopia, só que isso não vai me garantir um benefício no INSS, porque ele não incapacita para que eu possa trabalhar, para que eu possa estar aqui exercendo minhas atividades do dia a dia. Agora, se eu tivesse um problema muito grave nos olhos, que me gerasse incapacidade de trabalhar, de exercer as minhas atividades habituais, aí sim eu poderia receber o benefício do INSS. Então, não basta ter a doença. Essa doença tem que te incapacitar. Mas será que essa doença tem que te incapacitar somente para o trabalho em si? E a resposta é não, porque eu já vi muitas decisões na justiça concedendo o auxílio-doença para mulheres, principalmente donas de casa, desde que contribuam para o INSS. É para as pessoas que estão incapacitadas de exercer suas atividades do dia a dia. Mas agora que você entendeu isso, eu vou começar falando aqui sobre os documentos médicos. E o primeiro ponto é que, em tese, os documentos médicos, cada um tem a sua finalidade. O atestado médico serve para uma coisa, o laudo médico para outra, o relatório médico para outra, e assim vai. Mas, na prática, a gente tem uma realidade totalmente diferente. Os médicos usam o atestado médico com a finalidade de um laudo, ou as informações que deveriam ter somente no laudo e colocam no atestado. Mas assim, isso não vai repercutir muito, Não vai te trazer tanto problema, desde que os médicos coloquem todas as informações necessárias nesse documento médico. Se ele não fizer isso, aí sim, com certeza você vai estar prejudicado. Por isso é importante você conhecer quais são os requisitos, o que tem que ter nesse documento médico. Eu vou começar falando do principal, que é o laudo médico. O que é um laudo médico, afinal de contas? O laudo médico ele é um documento oficial feito e assinado por um profissional de saúde, no qual é descrito detalhadamente os resultados de um exame. E o laudo médico ele deve conter uma descrição detalhada do quadro clínico do paciente e suas conclusões sobre o caso. E a partir disso, o médico ele consegue determinar quais as condutas terapêuticas que devem ser adotadas perante as condições de saúde do paciente. Então a gente pode ver aqui que o laudo médico ele é muito mais completo do que os outros documentos médicos que eu vou falar depois. E será que existe diferença entre laudo e atestado médico? A resposta é que sim. O laudo médico ele descreve os resultados de um exame, um quadro clínico ou uma doença. Já um atestado, por outro lado, ele apenas comprova que um paciente precisa de afastamento ou de uma necessidade derivada de sua condição. Eu até trouxe um exemplo aqui para vocês. Imagina que um paciente ele tem diabetes tipo 2. Seu laudo médico vai ter informações detalhadas sobre o seu tipo de diabetes, os resultados dos exames e como o médico chegou a esse diagnóstico. E geralmente, esse documento ele não vai ser entregue no RH da empresa que você trabalha, por exemplo. Mas daí, se o paciente precisar ir para o hospital devido a alguma complicação da sua doença e necessita de um atestado, ele apenas informará quantos dias a pessoa vai permanecer afastada. Então, o atestado médico serve para isso, para dizer que você está doente, vai precisar se afastar do trabalho. É como se fosse mais um comprovante. E é por isso que, geralmente, um atestado ele não vai conter o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Muito importante para o INSS esse CID. Ou também não vai descrever a doença, salvo exceções de pedido do paciente ou representante legal. Mas como eu disse, na prática, os médicos eles elaboram atestados médicos contendo as informações que deveria ter somente no laudo.
mas não faz diferença desde que isso não prejudique você. Mas como saber, então, se você está sendo prejudicado? Quais as informações que precisam ter no seu laudo médico ou no seu atestado, que seja, para que você possa receber um benefício do INSS e não ser prejudicado pela falta de informação que o médico deixou de colocar. O primeiro é o nome do paciente, a data e o local de onde foi feito esse laudo. O nome, CRM e a assinatura do médico. Terceiro requisito, o diagnóstico da doença ou lesão com CID. Então tem que ter completinho o nome da doença com o seu respectivo CID, para ficar mais fácil do perito do INSS identificar esse problema de saúde. O quarto requisito, o resultado de exames complementares, como ressonância, raio-x, exames de sangue. Isso porque, geralmente, para o médico chegar num resultado, num diagnóstico da doença que a pessoa tem, precisa fazer vários exames. Então, é por isso que todos esses exames que foram complementares para aquele diagnóstico, eles vão ser muito importantes. E ainda é bom que o médico aponte esses exames complementares que foram feitos. O quinto requisito, tratamento já realizado. O que está sendo feito e as outras opções terapêuticas disponíveis caso o tratamento atual esteja falhando. É importante ter isso demonstrado porque às vezes você já tentou tanto tratamento que não chegou numa melhora, que não conseguiu obter um resultado ali de cura. Então, por isso, que ter essa informação no seu documento médico é muito importante. Vai ajudar e muito na análise do seu benefício lá no INSS. O sexto requisito, a conduta terapêutica, a medicação e o tratamento utilizado. Por que a medicação é importante? Porque, gente, pode ser que você, com base nessa medicação que você está tomando, esteja sofrendo efeitos colaterais com base nesses medicamentos. E às vezes, por conta desses medicamentos, que você não está conseguindo trabalhar, exercer as suas atividades do dia a dia. Então, olha só que importante ter ali descrito os medicamentos que você está fazendo uso. E agora o requisito de número 7. Consequências da saúde do paciente, cura ou sequela definitiva. E esse requisito aqui é importante porque, com base naquele diagnóstico, em todos aqueles documentos, todos aqueles exames complementares, com base no tratamento que o paciente fez, o médico vai analisar se há chance, daquele paciente se recuperar logo, quanto tempo vai demorar para aquela pessoa se recuperar, se tem algum prazo ali que o médico possa estimar, ou às vezes se nem tem prazo para isso, às vezes a pessoa realmente ela não vai melhorar no sentido de aquela doença, aquela sequela definitiva, realmente não tem chance de melhora. E aqui também, no requisito 8, ele vai indicar as limitações do paciente. O que o paciente está impedido de fazer por conta daquele problema de saúde que ele está. Então, isso é bem importante. E o tempo estimado de repouso para a recuperação do paciente. No caso, se você está afastado temporariamente, aquela doença está te incapacitando temporariamente, até mesmo aquele acidente, no caso, para receber um benefício temporário. Se for aposentadoria por invalidez, aí realmente tem que ser um benefício permanente, porque não tem chance de melhora, a pessoa já está inválida no caso. E aqui eu trouxe algumas imagens, Então a gente tem doença na coluna, a gente tem uma situação de muito estresse no trabalho, muita pressão. Então muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas psiquiátricos justamente por isso. Existem muitos bancários que desenvolvem problemas cardíacos, por exemplo, de tanta pressão que aguenta ao longo da vida. A gente também tem aqui no canto essa outra pessoa que está exausta, cansada, Tanto peso que carregou no trabalho, de tanto esforço físico. Então eu sei que tem muita gente que está me acompanhando aqui, que está passando por esse tipo de problema e a nossa função é buscar ajudar vocês. Então por isso, gente, eu peço, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tudo de novidade que o INSS divulgar, a gente vai estar postando aqui. Então curta esse vídeo também para que o YouTube leve até as pessoas que estão precisando receber esse tipo de conteúdo. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para vocês poderem nos encontrar, caso tenha mais dúvidas, Então nesse link tem nosso Instagram, nosso Facebook, nosso WhatsApp. Então caso tenha dúvida, fique tranquilo que você pode nos encontrar por esses canais. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o seu direito. E se você ficou até o final desse vídeo, nosso muito obrigada e até a próxima!